Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aí dando as boas-vindas, já estamos aí no segundo dia do mês, iniciando mais um mês na nossa jornada terrena. Então vamos dar as boas-vindas a este mês que se inicia, que ele possa chegar para todos nós abençoado, com muita paz e concedendo para o nosso coração, para os nossos dias, aquilo que estamos mais necessitados. Meus amados irmãos, é com muita alegria que hoje iniciamos a nossa quinta-feira do nosso Evangelho diário. Desejo a todos os irmãos que estão aqui presentes às 7:30 da manhã um bom dia, mas também vou deixar para os nossos irmãos que estão sempre aqui nos acompanhando, sempre partilhando o seu carinho para a nossa casa espírita. Também deixo para eles o nosso carinho, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sejam muito bem-vindos. Hoje estamos reunidos com o coração em Jesus, com o pensamento elevado até a Deus, nosso Pai, e com as portas da nossa alma abertas para acolher os doces ensinos do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos e para este momento vamos humildemente convidar a Jesus para estar aqui presente. Vamos convidar a Jesus para que Ele possa abençoar este nosso encontro e conceder para a nossa alma aquela palavra de esperança, de consolação, de esclarecimento que estamos mais necessitados. Jesus, divino amigo, permaneça conosco, hoje e sempre. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje eu convido a todos que estão aqui presentes para que nós possamos iniciar aqui o nosso Evangelho no capítulo 38 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E hoje, meus irmãos, nós iremos ler uma mensagem do Espírito André Luiz, mensagem essa do livro Endereços da Paz, capítulo 27. Meus irmãos, esta mensagem do querido Espírito André Luiz, ela é bem curtinha, mas ela tem muito ensinamento para todos nós. André Luiz diz pra gente: se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. É a mensagem bem curtinha de André Luiz, mas que tem muito a nos ensinar. Olha só o que ele diz. Se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. E André Luiz, ele fala isso é para todos nós, porque em graus diferentes e de uma forma ou de outra, nós ainda temos dificuldade em lidar com a irritação muitas vezes. Pensemos, ao longo da nossa semana, no serviço, às vezes quando a gente lida com uma pessoa, às vezes quando a gente lida com a família, quando algo sai do nosso controle, surge às vezes aquela irritação que vai florescendo, florescendo, até que ela chega num comportamento que depois iremos nos arrepender. Então eu digo que todos nós, por estarmos num planeta de provas e expiações, todos nós ainda temos que aprender a lidar com a irritação em níveis diferentes. Há irmãos que sentem ela no nível assim, bem baixo, digamos assim, são mais tranquilos. Para chegar numa irritação tem que acontecer algo muito específico que vai irritar ele.
Agora já tem outros irmãos que às vezes basta uma palavrinha e já ficam irritados, basta uma situação sair do controle que já ficam irritados. Outros irmãos, às vezes, por estarem num momento de privação do sono, vão desenvolver naturalmente uma irritação. Então, existem, olha, diversos níveis, causas e motivos, mas a verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, experimentamos ainda a irritação dentro da nossa alma. Só que o que acontece? Muitos de nós, não sabendo lidar com essa irritação, acabam tendo comportamentos que não são comportamentos edificantes. Acabam sendo agressivos fisicamente. Em outros momentos, acabam sendo agressivos com as palavras, atacando as pessoas, porque não sabem como digerir essa irritação direito. E aí acabam tendo um comportamento que se traduz numa agressividade, um comportamento que acaba ferindo os sentimentos do outro. A irritabilidade pode fazer isso conosco, nos conduzir a esse comportamento se nós não nos educarmos moralmente. Só que André Luiz nos dá aqui um remédio inicial para essa irritação. Como que a gente começa a educar a nossa irritação? E aí ele coloca silêncio. Silêncio. Talvez o primeiro passo para a gente educar essa irritação que está aqui dentro de nós é o silêncio. É parar com essa impulsividade no agir e no falar e silenciar. Porque quando estamos com toda aquela irritação, podemos ter certeza que nenhuma palavra proveitosa sai da nossa boca. Que nenhuma decisão boa é tomada. No momento de irritação, ainda mais quando junta ali uma raiva, não há fala e comportamento que sejam proveitosos, porque estaremos agindo, sendo movidos pela irritação. Não é verdade? Então, André Luiz fala: olha, silêncio, para não prejudicar a nossa própria caminhada, silêncio. E diante dessa mensagem dele, eu me lembrei de uma história, talvez uma das mais conhecidas, de Chico Xavier. Essa história, meus irmãos, é um fato verídico que aconteceu com o Chico, e eu vou contar aqui para todos nós. Meus irmãos, quando Chico estava presente aqui conosco, em uma determinada época da sua vida, ele trabalhava, né, ele fazia parte da equipe de um centro espírita que se chamava Luiz Gonzaga também. E Chico, ele observava que era muito comum, antes do início das reuniões a respeito da mediunidade, sempre acontecer, assim, algumas discussões a respeito, ainda mais a respeito de mediunidade. Então, o que acontecia? Ali na casa espírita, os próprios trabalhadores, antes de começar aquela reunião, começavam uma discussão a respeito de mediunidade. E essa situação começou a provocar uma certa irritação no Chico. E Chico tentava explicar o que acontecia, mas as pessoas nem sempre ouviam, nem sempre compreendiam o Chico. E isso foi gerando uma irritação nele, porque ele não era ouvido, as pessoas não entendiam o que ele estava tentando explicar, e aquela toda vez era a mesma coisa, era iniciar a reunião, começavam a discutir sobre mediunidade. Então, uma vez, num dos momentos de irritação
que Chico estava sentindo nessa situação, a mãe de Chico, já falecida, irá aparecer para ele em espírito. E a mãe de Chico, nesse momento, diz para ele, de uma forma bem simples, como que ele poderia acabar com aquela situação. E aí ela vai dizer, para terminar as suas inquietações, Chico, use a água da paz. Então a mãe do Chico em espírito, vendo a irritação que ele estava ali no coração, aparece para ele e de forma bem simples diz, para terminar essa inquietação que está aqui dentro, ó, do coração, use a água da paz. Chico, meus irmãos, ficou muito contente com a solução e começou a procurar esse medicamento nas farmácias lá de Pedro Leopoldo. Ele procurava, eu quero achar esse remédio, a água da paz. E aí ele começou a procurar nas farmácias de Pedro Leopoldo, mas sem sucesso, porque ele não encontrava essa água. Então ele foi, procurou em Belo Horizonte também, e nada. E aí, depois de não ter sucesso, não ter encontrado essa água, ele busca, né? 2 semanas depois, ele conta, na verdade, que a mãe dele, ele se encontra com a mãe dele em espírito, e ele diz que ele não encontrou essa água da paz. Foram 2 semanas procurando, e ele diz para a mãe dele em espírito que ele não encontrou essa água da paz para acabar com essa, para, na verdade, resolver essa situação, né? E ela vai dizer para ele: não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio aqui na sua casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não joga fora e nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta, Chico, é a água da paz. Chico entendeu o conselho e percebeu que havia recebido uma lição de humildade e silêncio, sobretudo para os momentos de irritação. Olha o conselho da mãe do Chico. Que para quando ele tivesse com a irritação, sabe, com aquela vontade de falar, no ímpeto, aquela impulsividade para responder, com irritação no coração, ela disse: pegue um copo de água, encha esse copo, beba a água, mas conserva a água na sua boca, fica com a água, a boca cheia de água, não engula e também não joga fora, mas fica ali com aquela água na boca, até a irritação passar. Qual que é o convite da mãe do Chico? Silêncio. E para evitar falar, enche a boca de água. A mãe do Chico que ensinou isso para ele. E também para todos nós neste momento. Meus amados irmãos, hoje eu encerro o nosso evangelho diário com esta história sobre o remédio para a irritação. Silêncio. Silêncio. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, nosso Pai, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, até amanhã, e que assim seja.